precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Tu voz y dilo, el nombre de Cristo, sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, sí, tu nombre Glória a Deus, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas nesta manhã. Bom dia, a paz do Senhor para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz. Programa que tem como objetivo levar você a palavra do Senhor e mostrar a prática do Evangelho. Meu nome é Pastor Saulo Nunes, estamos aqui nessa manhã, entrando no seu lar, entrando na sua casa, para levar a bênção do Senhor. E o mais importante, Jesus, ele quer mudar a sua vida e quer mudar a sua história. E hoje um programa, como todos os programas são, né?
Programa muito especial hoje. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série de parábolas, né? As parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar de uma parábola que muitos dizem que não é parábola. Outros dizem que é parábola. Outros dizem que isso é uma história que Jesus inventou. Outros dizem que isso realmente aconteceu. Que é a parábola que está registrada em Lucas capítulo 16, verso 19. É a parábola do rico e do Lázaro, né? Se você quer saber sobre essa parábola, fique conosco, compartilhe, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e a vida de todos aqueles que estarão ouvindo. Amém? Quero apresentar aqui os nossos amigos, irmãos, que vão nos ajudar a fazer esse programa com muito amor e carinho. Está aqui do meu lado aqui, meu fiel escudeiro. Todo guerreiro tem um escudeiro, né? Ele está aqui, graças a Deus, me ajuda, é o Joel. Bom dia, Joel. Bom dia, Saulinho, bom dia ao nosso convidado, bom dia aos nossos ouvintes. Graças a Deus, um prazer enorme estar aqui novamente. E vamos falar do Evangelho de Salvação, que Deus consegue transformar vidas, que Deus pode salvar vidas através desse programa, amém? Amém, glória a Deus. E aqui do meu lado também está dando a honra de estar nos ajudando aqui nessa manhã, né? Ele é pastor, um dos pastores da Igreja Evangélica de Pinheiros, aonde eu tive o orgulho de frequentar, de congregar e de ser membro dessa igreja. E uma vez membro para sempre, não importa onde esteja, né? Eu sempre aprendi isso, né? E eu tenho um amor muito especial por ele, porque ele me ajudou muitas vezes, inúmeras vezes, e hoje eu fico muito grato a Deus por eu estar com ele aqui nessa manhã. Eu não vou falar o nome dele, não, mas eu vou falar como todo mundo conhece ele, né? Pastor Júnior. Bom dia, Pastor Júnior. Saulo, tudo bom bem? dia. Muito bom estar aqui. Amado, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. O Saulo, ele foi nosso evangelista durante um tempo conosco lá. A gente teve um pouquinho de participação, pouquinho só, né? De estar ajudando. Então vamos hoje falar da palavra de Deus. Amém, glória a Deus. É muito bom, né? Nós falarmos sobre a palavra de Deus. E antes de falarmos da palavra de Deus, eu queria saber, pastor, como que foi a sua história? Você é daqui mesmo, de São José dos Campos? Como que foi a sua história, assim, de vida, assim? Saulo, a nossa formação é educação física, né? Educação física. Isso, então durante aí 25 anos eu tinha uma academia, na cidade de Pindamonhangaba. Pinda. Isso, onde a gente nasceu. E lá nós ficamos de 20 a 25 anos, né, nessa área. Nesse tempo que nós ficamos lá, Deus nos deu o privilégio de, além da academia, a gente deu aula em faculdade, né? Fui professor em faculdade, Unital, a FEP em Itajubá, sempre na área de educação física. E Deus ele foi nos honrando nesse tempo todo. Mas chega um certo momento que quando Deus fala com você, parece que as coisas que você faz já não faz mais sentido na tua vida, né? Deus ele tira o amor daquilo que você faz com muito amor para que você possa fazer aquilo que ele tem o projeto antes da fundação do mundo, né? Então nessa época eu tive uma depressão muito forte dentro da academia, lidando com muita gente, né? Deus ele nos deu oportunidade, a gente viajou esse mundo todo, né? Eu fiz vários cursos na época, então morei na Rússia, nos Estados Unidos, morei em Cuba, né? Sempre nessa área de educação física, né? Sempre nessa área. Muitos alunos nossos, né, por esse Brasil, na área de educação física, a gente foi deixando um legado em cima disso. Mas eu ia para a academia, eu tinha uma tristeza, rapaz. Eu olhava, mesmo? Verdade. Que é isso, né? Esses 2 últimos anos. Ficava lá, aquela tristeza, olhava os alunos. Tinha horas, Saulo, que eu pedia que não viesse aluno, rapaz. Porque parece que alguma coisa faltava. E nesse meio do caminho conheci o pastor Wagner. Né? E aí eu me lembro que
sempre o nosso começo, Deus sempre, Ele olha para, Ele vela por aquilo que Ele fala. E diz a palavra, ser fiel no pouco. E sobre muito te colocarei. Colocarei. Rapaz, eu comecei como motorista do pastor Wagner. Olha! E foi um negócio muito legal, porque ele falava assim, rapaz, eu tenho que viajar, e eu ansiava, né? À noite eu não dormia, né? Porque, rapaz, eu vou levar o pastor para cima. Eu deixava de dar aula Para ser motorista dele, né? Então eu via aquele negócio, aquela coisa gostosa, ele entrava nas casas, visitava as igrejas, e eu só queria levar o terno dele, levar a Bíblia dele, né? E eu guiar para ele. Quando foi no ano de 2002, aí eu fui para Israel, aí a primeira vez a gente entrou pelo Egito, e no meio do caminho, quando você vai entrar por Eilat, ao sul, que você sai do Cairo e faz aquele caminho que fez o povo de Israel todo, e aí a gente parou e a gente fez a subida do Monte Sinai à noite, né? Começa mais ou menos meia-noite, quando dá 5 da manhã você está no Monte Sinai, lá no topo, 6 horas nasce o sol, aí você desce rapidinho, porque é muito forte o sol nessa época, e ali eu sentei lá com o meu violãozinho preto, e aí toquei grande ao Senhor, e foi muito legal, e aí eu tive a plena convicção que o meu tempo na área de educação física tinha que se encerrar. E aí meu tempo, Deus é dono do tempo. E o que vai ser? Não sei, filho. Aí é pela fé. Tanto você quanto você é pela fé, né? Deus, ele não mostra para você o folder da terra prometida. Ele não mostra o folder no hotel, nada disso. Ele só fala, sai, vai andar e o resto a gente vai fazer. E aí viemos aqui para São José, estamos aí, 11 anos. 11 anos. Como foi com a família? Rapaz, É uma coisa. Verdade, você tem toda a razão. Estava estruturado, já tinha uma carreira. Exato. Física, né? Até conhecido assim, né? Internacionalmente até, né? Pelo fato dos cursos e tal. Aí você chega para a Dila, né? Irmã Dila, Deus abençoe, né? Tô indo. Tá indo para onde? Tô indo. Como que foi esse processo? Ela aceitou bem ou não? O que foi interessante é assim, eu tinha no meu coração convicção que nós iríamos sair da academia, né? Mas eu tive um pastor muito amigo meu que ele falou assim, rapaz, o chamado seu não é só seu, é seu e da tua família. Olha, que interessante. E essa chancela tem que vir da tua esposa e da tua filha. Porque quando você a conheceu, ela casou com você e ela casou com o que dava aula na academia. Não foi com o pastor. Então, às vezes, o homem ele tem esse chamado, essa vontade de fazer, mas ele se esquece que ele é uma só carne com a esposa. Então, nesses 2 anos, né, assim, eu tinha que aguardar Deus falar com ela e com a minha filhinha, que tinha 5 anos na época, né? E é muito engraçado, Saulo, que tem um episódio interessante. Eu estava saindo da academia, nós entrávamos às 6 horas da manhã, era de 6 a meio-dia, tinha depois um intervalo das 2 às 10 da noite, né? De segunda a sexta. Então, 10, 10 e 15, a gente ia embora para casa, tomar um lanche, dormir e tal. E eu estava muito irritado aquele dia, cansado, irritado. Eu estava dirigindo o carro, estava com raiva, essa é a verdade. Estava irado, né? E minha filha no banco de trás olhou e falou, pai, o que aconteceu? Eu falei, pai, está nervoso. Pai, mas por quê, pai? Eu falei, academia. Ela falou, pai, mas o senhor já pensou em ser pastor alguma vez? Né? Que legal. E aí eu falei, se todos, né, que estão vendo aqui é mais pentecostal, a gente vai falar assim, fala Jeová, né? Fala Jeová. Agora, se não é, se a gente é mais tradicional, você fala assim, entendi Deus, né? Então, quando ela, minha esposa, falou, vamos, né, e ela teve um câncer de seio, e ela teve que tirar mais ou menos um quadrante do seio por causa disso. E aí o médico, que era muito amigo nosso na época, né, quando você tem academia, você faz um ciclo de amizade muito grande. Médico, juiz, muita gente, exatamente. É uma máfia violenta que você forma ali, né?
E aí ele falou, esse câncer da tua esposa é o excesso de aula que ela dá. Entendeu? É muita aula, porque ela dava na faixa de 7 a 8 horas aulas, né, durante o dia. Então ele falou, o corpo dela já está dizendo que vocês têm que parar. Nisso eu tinha na faixa de 39 anos, mais ou menos, né? Desde os 20 anos que a gente tinha academia, muito cedo. Então, ali é um sinal que nós tínhamos que parar também. Então, quando ela disse, vamos, né? E aí um sonho que ela teve, ela falava, eu via a gente parado e tinha alguém em cima de nós, né? Mas eu não via quem era, e ela falou, eu acho que era Deus parado e com os braços cruzados. E ela falava, ele não ia mexer o braço enquanto nós não dessemos o nosso passo. E o passo na cabeça dela era, fecha tudo, né? e vamos fazer aquilo que Deus tem para nós, né? Então, esse sinal, e mais o sinal da minha filhinha pequenininha, e aí, rapaz, aí é coisa de Deus, né? Né, filhão? Coisa de Deus, cara. Né? Ninguém entende, ninguém sabe. Essa foi a minha experiência. Não é de todas as pessoas, mas a minha experiência. Acho que outros têm outra. Mas Deus trata conforme o teu coração. Aquilo que você precisa, aquilo que você está enxergando, Deus ele vai falar na sua linguagem, na forma que você vai entender, para que você possa saber. E aí você disse uma coisa interessante no começo do programa, né? Esse evangelho da salvação. Esse é o plano de Deus, né? Ele tira as pessoas daqui. O Saulo tirou de lá, e eu lembro direitinho, quando a gente conversou, ele falou, pastor, era tudo que eu queria. Então. Mas Deus chamou para outra coisa, lembra então, disso, né? Foi bem assim. Deus faz isso, né? Deus tira, e essa linguagem de Deus, ela é especial de acordo com aquilo que você precisa ouvir. Sim. Agora, uma coisa a gente tem certeza, você que está nos ouvindo essa manhã, quando Deus te chama para algo, você pode ter absoluta certeza que Ele vai te preparar, te capacitar e te ajudar a chegar até o alvo, né, que Ele te propõe. Que bênção, né? É isso mesmo, né, Joel? Perceber que como que Deus guia as nossas vidas para a vontade dele, né? Verdade. Às vezes a gente não entende, que nem o pastor estava falando aí, que veio uma depressão sobre a vida dele, veio uma doença sobre a vida da esposa dele, mas tudo aquilo ali, né, é Deus moldando a gente para que quando for colocado um trabalho na nossa mão, ou uma responsabilidade na nossa mão, para que a gente consiga, né, passar pelas necessidades, para que a gente possa ter bagagem para passar para os outros que precisarem de nós, né? Filho, não fica desesperado, eu já passei por uma depressão. Filho, não fica desesperado, já tive uma doença como essa. Deus realmente prepara o caminho. E pastor, eu queria saber como que foi para você se acostumar, porque você vivia num ambiente totalmente diferente, né? Você tinha a sua vida totalmente ativa ali na academia. E você fechou de um dia, de uma hora para outra, você falou, ó, fechei a academia, vendi a academia, passei. E já foi viver para a obra, foi bem drástico mesmo essa passagem. O que foi interessante, a nossa academia, assim, o ponto ele está até hoje lá em Pindamonhangaba. Eu aluguei, né, para uma outra academia. Mas nós tínhamos lá na faixa de 8 a 10 modalidades, né? Então a parte de personal training, musculação, natação, hidroginástica, artes marciais, ginástica e assim por diante. Então qual foi a estratégia que Deus deu? Fecha aos poucos, né, por departamento. Então isso começou em março. Então março fechamos uma parte e aí a gente foi até julho, que foi a última etapa que a gente fechou. Então Saulo, tem algumas imagens que elas ficam gravadas na nossa cabeça. Você na academia, ela tem 1.500 metros quadrados de construção, lá o ponto nosso. E no meio dela tem um pátio. Né? Esse pátio a gente fazia jogos de basquete, aquela coisa toda. Tal. E eu me lembro que quando eu apaguei a última luz, né, que foi dia 31 de julho, quando eu apaguei a última luz, eu fui até o pátio sozinho. Né?
eu ajoelhei no pátio ali, rapaz, foi muito interessante, que eu falei, Deus, obrigado pelo tempo que o Senhor me deu. Né? Diz a palavra que nós somos apenas mordomos daquilo que Deus dá para a gente. Né? E às vezes a gente esquece esse negócio. Né? Então, o texto fala do Salmo que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é dele. E nós entramos em enrascada, muitas vezes, que a gente acha que é nosso. Né? Os filhos é do Senhor, a esposa é do Senhor, né? O dinheiro que a gente gasta é dele, né? Mas a gente vai usando achando que é nosso. E ali Deus me deu essa capacidade. Deus, muito obrigado. A partir dali, foi julho, 31 de julho. Rapaz, 1º de agosto, eu me senti sem roupa, nu, porque às 6 da manhã eu acordei de novo. Eu falei, rapaz, não tem mais academia agora. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer? Então, 2 coisas eu fiz. Primeiro, eu tinha que aumentar a atividade física minha, né, porque aí o estresse é muito alto. Né? Aí a tua cabeça, ela está funcionando de 20, 25 anos de novo. Então, fazia muita atividade física, corria, pedalava, a Dila, aquele negócio todo, e eu tinha que ocupar o meu tempo com algo. E foi nesses 6 meses que o tempo foi ocupado com palavra de Deus. Olha. Leitura, escrever. Irmãos, nós estamos acostumados a ler a Bíblia, mas nós temos que ler e escrever. O que eu entendi desse verso que eu li aqui? Rapaz, então fala que o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, mas o que eu entendo por pastor? Escreve, pesquisa, e foram 6 meses, senão eu ficava louco. Você fica louco, porque você está com uma forma de acostumar, e aí você para tudo isso. Então, ler, escrever, e eu achava, Saulo, que eu ia pregar muito. Entendeu? Eu achava que fechei a academia. Agora nós vamos bombar. Né? Prega aqui, prega ali, prega colar. Você achava que. Né? E aí, rapaz, eu fiquei sentado, filho. É mesmo? 6 meses sentado. Rapaz, e foi legal, né, porque eu fui lá. É meu pastor Wagner. Wagner Lima. Eu fui com ele, ele falou assim, Júnior, essa aqui é a igreja, coisa linda, né? Você muda para São José, fica aqui junto comigo. E aí, pastor, você vai ficar sentado. Você vai ver os outros pregarem, você vai ficar sentado, né? Ai, que beleza. Cara, isso é morte para a gente, né? Ficar sentado é loucura, porque você quer pregar, você quer ação, você quer ir para a rádio, você quer fazer um monte de coisa, não tinha. Rapaz, mas o banco é a maior escola que a gente imagina. Então, ler a palavra, meditar, escrever, ficar sentado, ouvir o pastor falar, você volta para casa e fala, rapaz, se eu estivesse pregando, eu era melhor. Daí Deus fala assim, Rafa, você tem que continuar ficando sentado, porque só a hora que você gostar de quem está pregando e você respeitar, esse é o momento que aí Deus vai te dar para fazer isso. Então, esses 6 meses, filho, foi esse tempo que Deus usou para que a gente ficasse sentadinho, quieto e acostumasse com aquilo que a gente ia passar. Eu acredito, olhando para a palavra de Deus hoje, que Deus faz essas coisas com a gente. Então ele pega Elias e faz ele fala e aí não chove na terra. Ele é o cara. Agora você vai para o Ribeiro de Quirite, fica lá quietinho e espera, né? Você vai beber água e os corvos vêm te alimentar, né? Ninguém entende isso, cara, né? Ninguém entende esse negócio, mas Deus faz, né? Eu não entendo, Saulo, é difícil para nós entender. Eu creio que o momento ápice de Jesus, além da cruz, como filho, foi aquele momento do batismo. Foi. Porque o céu se abria e a voz ouvia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Quem me agrada, eu tenho prazer, né? Então, quem tem pai sabe que você ouvir do teu pai, eu tenho orgulho do meu filho. Cara, isso é o maior presente que o filho leva. Com certeza. Mas ele sai de lá e a palavra diz que o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado por Satanás. O objetivo é ser tentado. A gente não entende isso, cara. Não entende. Então,
Deus usa esses momentos que Ele te tira de lugares, Ele faz você ficar quietinho no canto, Ele tira você de cena, Ele leva você para de trás das malhadas. Isso foi com Davi. Mas tem um filho aí, quem que é? Ele está lá atrás das malhadas. Então ele põe você na frente, põe você atrás, para você ficar moldado ao tamanho e à altura que Ele quer que aí você esteja, né? Para quando você falar, você não fale aquilo que você só estudou, mas aquilo que você viveu. Que coisa, né? É bem interessante isso, né? É interessante que comigo esse tempo não foi 6 meses, né? Foi 3 anos, né? Mas tudo bem. Olha aí, né? Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Eclesiastes né? 3, há tempo para todas as coisas. E foi isso mesmo. Quando eu cheguei lá na Igreja Evangélica de Pinheiros, eu lembro até hoje que eu cheguei no pastor Wagner e eu montei o meu currículo lá. Isso aqui, isso aqui, e ele falou a mesma coisa. Senta. Senta e ouve, vê se é isso que você quer. Lá, fiquei 3 anos. E eu falei isso para ele e falo isso para o pastor também. Foram os melhores 3 anos da minha vida. Pois, hein? Foi. Eu não troco o que eu aprendi com esses 3 anos por nada. Porque foi algo assim que a gente fica marcado, né? E também, você dando todos esses exemplos da Bíblia, talvez seja uma forma de Deus falar para a gente, você não é nada. Verdade, filho. Né? Você está pensando que você é alguma coisa? Não, para aí. Eu vou deixar você quietinho para você entender que quem vai fazer as coisas sou eu. Você é apenas um instrumento. Né? A figura do instrumento é uma coisa muito interessante, né? Tem razão. Porque assim, o instrumento é o seguinte, o Joel é músico, você toca violão, você sabe muito bem. Se eu pegar um violão e tocar aqui, não sai nada. Mas se eu dar o violão na sua mão, vai sair, o grande é o Senhor. Esse saiu. Esse sai. Esse sai. O Joel sai outras músicas boas também. Né? Por quê? Porque o importante do instrumento, o instrumento pode ser bonito, pode ser até de ouro. Mas se o músico não souber tocar, não adianta nada. Então, quem é o nosso músico? O Espírito Santo. Verdade. Né? E ele que é o nosso músico aqui. Então, que bênção, né? A gente ouvir essa história edifica muito a minha vida, né? Porque são poucas pessoas, pastor, que eu conheço que fez o que você fez. E, Senhor, você está me chamando? Então, que nem Eliseu, eu lembro muito de Eliseu, né? Que quando Elias chamou Eliseu, o que Eliseu fez? Ele faz um churrasco, queima as carroças. O boi dele faz, ó. Queima tudo. Né? Mateus, né? 11 anos, cara. 11 anos. 11 anos a história. Então, Elias passa a capa em Eliseu. Então, a gente já pensa, não, então agora ele já é o cara. Não. 11 anos ao lado de Elias, ouvindo, e ainda ele pede porção dobrada. O cara também não era fraco. Né? Eu quero fazer o dobro que você fez. Pô, pelo amor de Deus, cara. Não dá também. Aí né? Você vê outro exemplo também, Mateus, né? Mateus. Esse era rico, né, cara? Mateus. Tinha grana. Tinha grana. Mateus, eu fico imaginando, assim, Mateus chegando pro chefe dele e falando, estou indo embora. Você está indo embora para onde? Não, estou indo embora, estou seguindo Jesus. Mas, rapaz, você está doido? Seguir Jesus? O homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não, mas eu estou indo. Achei arrasando minha vida, né? Mas é interessante essas coisas, né? Eu fico pensando ali, os 12, né, rapaz? Você pensa ali, Pedrão, eu acho que era meio PT, cara, entendeu? Ele era meio... Aí você pega Mateus, era meio PSDB, né? Todo mundo junto ali, Jesus só olhando, né? Todo mundo perto. Não, e tinha um lá, que era na área do pessoal, lá, né? O Zelote lá, o Judas. Judas, o Zelote lá, porque o Zelote, o pessoal pensa que é sobrenome dele, não era, né? Não. Era os Zelotes, Joel, era uma ala radical de Israel, que eles pregavam dizendo, nós queremos a independência do Império Romano, e isso só vai ser conquistado através de guerra. Isso. Rapaz. E Jesus escolhe um homem desse tipo, né? Aí pega Mateus, que era funcionário público, Perfeitamente. né? E coloca... O bolsonariano, né? Ele estava lá, aquela coisa toda, né? E aí você pega o Pedro, eu acho que ele estava mais para Lula, e põe todo mundo junto, cara. Vocês vão ser meus discípulos. Olha só. Rapaz. E foram 12 homens, né? 12 homens que mudaram o mundo. Verdade. Mudaram o mundo. Se você for ver, não era para dar nada certo, né? Não. Porque o tipo de pessoa que tinha ali era para ter muito conflito. Muito interessante, né? Então, vamos aí
É muito bom essa nossa meditação, mas o nosso propósito aqui, né, é dar continuidade à nossa série. Essa é a segunda parábola. A primeira foi alguns meses atrás, né? Foi. Que nós falamos sobre a parábola do semeador. Exatamente. Lembra disso, né? Lembro. A gente tem uma playlist, irmãos, lá no nosso canal do YouTube, Ministério Palavra da Cruz. E lá tem a playlist lá, Parábolas de Jesus. E essa é a segunda edição agora, né, da parábola. E hoje nós vamos falar de uma parábola, Joel, que é uma parábola assim, vamos dizer assim, no mínimo polêmica. Polêmica por quê? Porque quando nós vamos estudar a parábola, essa parábola do rico e do Lázaro, muitos pastores, estudiosos da palavra de Deus dizem que, na verdade, essa parábola não era parábola. Não foi uma parábola, foi verdade. Jesus mencionou um fato. Realmente, então, para esses, realmente aconteceu isso daí. Foi um fato, né? Qual é a parábola do rico e do Lázaro, irmãos? Essa parábola está registrada em Lucas, capítulo 16, verso 19. Eu vou contar a história. Aqui tem um texto, você pode estar lendo na sua Bíblia. Então, como que é essa parábola? Vou contar a parábola para vocês, aí vocês mentalizam e depois a gente vai comentando, né? Qual que é o contexto dessa parábola? O contexto dessa parábola, irmãos, é o seguinte. O contexto dessa parábola está em Lucas capítulo 15, verso de número 1. O que está acontecendo aqui? Aqui, no caso, a gente tem que analisar o contexto, né, pastor? Para a gente entender o porquê que Jesus contou essa parábola, né? O que aconteceu? Jesus estava andando, caminhando, e de repente chegam a ele os publicanos e os pecadores para ouvir. Aí o que acontece? Os fariseus e os escribas, ele condena Jesus e começa a dizer, esse aí está falando que é de Deus, só que esse aí só anda com pecadores e publicanos. E ainda come com eles ainda, ou seja, ainda tem comunhão com eles, né? Então Jesus, ele começa a contar uma série de parábolas, né? Então ele conta a parábola da dracma perdida, ele conta a parábola do filho pródigo, ele conta a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. Depois ele conta a parábola, né, do mordomo infiel. E no verso 14, capítulo 16, verso 14, tem uma informação que os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombava dele. Então, Jesus contando essa parábola, ele contou a história, essas 4 parábolas. E qual foi o resultado? Os fariseus ouvindo isso, zombaram. Por quê? Porque eles tinham um coração avarento, ou seja, eles tinham um coração fixado na riqueza. Amavam o dinheiro, né? Eles amavam o dinheiro, né? Porque eles lidavam com muito dinheiro também, né, pastor? É verdade. Os fariseus, né? Verdade. Aí o que aconteceu? Jesus, então, ele dá uma repreensão a eles, dizendo assim, no verso 15, vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque entre os homens é elevado perante Deus e perante Deus é abominação. Aí ele entra, né, depois dessa repreensão, ele vai contar, né, a história do rico e do Lázaro. E qual é essa história? A história é o seguinte, irmãos. Jesus começa a contar, olha, havia um homem rico que vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Ou seja, era um homem muito rico. Era um homem que toda a sua vida nunca teve dificuldade financeira, sempre foi bem vestido, nunca passou necessidade. Era um homem muito bonito, muito lindo, né? E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e da porta daquele. Então, esse Lázaro, ele era mendigo, e ele vivia na porta desse rico, pedindo sempre dinheiro, pedindo sempre uns trocados, né? E o que aconteceu? Tanto o mendigo como o rico morreram. Tanto o rico como o mendigo morreu. Não sei se foi no mesmo dia, mas Jesus conta que os dois morreram. Só que Lázaro
ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também foi sepultado. E no Hades, a gente vai entrar na questão de o que é esse Hades aqui, ele ergueu os olhos, ou seja, ele morreu, e quando chegou no outro lado da vida, no Hades, ele ergueu os olhos, e estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro, né, juntos, no seu seio. Viu Abraão consolando Lázaro. Olha só que coisa bonita, imagina a cena. Então o rico acordou, onde que eu estou? E de repente ele se viu atormentado. E ele viu no outro lado, no seio de Abraão, né? Muitos falam que é um lugar, outros falam que Lázaro estava recebendo consolo, né? A gente vai entrar nesse detalhe depois. E o rico, então, ele clama, dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more na água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E Abraão fala: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiser passar por aqui para vós não poderiam, e nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te então, ó pai, que me mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos para dar testemunho, a fim que não venham também para esse lugar de tormento. E disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-no. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? Aí Jesus termina essa parábola. Ele vai continuando, mas o nosso propósito aqui é essa parábola, né? Então a primeira pergunta é o seguinte, pastor Júlio, atualizando, contemporaneizando essa parábola: é parábola ou é história? Saulo, antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, eu queria só dar aqui um pitaco, né? Sim, pode dar. De nós pensarmos, olhar a palavra de Deus não apenas com esse verso, mas ela num contexto enorme da forma que você fez. Se nós voltarmos ao capítulo 14, lá no verso 26, diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, disse: aqui está a chave da parábola. Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, ele está falando para a multidão e para os seus discípulos. E ele dá algumas condições para segui-lo. E ele vem falando: deixar pai, mãe, e vai chegar um momento que os discípulos precisam ouvir sobre dinheiro. E no final, ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele vai entrar no capítulo 15. E ele vai contar a parábola da ovelha perdida. Ela sumiu. E aí diz que esse pastor larga essas 99 e vai buscar aquela gostosamente. Então ele fala: olha, reino de Deus, você vai ter que fazer escolhas. Aí ele conta a parábola, logo em seguida, da dracma perdida. Dinheiro de novo. Dracma é uma moeda. Então, se perdeu a moeda, você tem que achar essa moeda. Então, chama os amigos, aquela coisa toda. Aí ele vai contar a parábola do filho pródigo, que saiu de casa por causa de dinheiro. Pai, me dá tudo que eu tenho. Ele vai chegar agora e ele vai contar a parábola do que está administrando o dinheiro, lá do mordomo infiel. Que vem o rei e vem para acertar a dívida. Dinheiro de novo. E aí os fariseus, você pôs muito bem, que eram avarentos, porque pensavam em dinheiro. E agora ele vai contar uma história de um homem que só pensava em dinheiro. Então essa é a visão da parábola. Olha, discípulos, presta atenção. O dinheiro está no meio de vocês. Então eu vou contar de um homem que pensou a vida toda em dinheiro. E o que vai ser depois que ele morrer, que ele só pensou em dinheiro? E vou mostrar um homem que ficou largado na casa dele,
Qual foi o pecado do rico? Não foi porque... O fato dele ser rico. Dele ser rico, não. Mas diz a palavra, acho que você vai entrar nisso, que todos os dias ele vivia regaladamente. Era mais ou menos um Big Brother. Era a festa de segunda a segunda. Olha que interessante, né? Todos os dias vivia regaladamente. Então, linho púrpura, né? Essa roupa que ele usava, roupa de reis, quer dizer, eu tenho a impressão que ele ia dar a festa e ele via lá aquele mendigo Lázaro largado lá, né? E ele não fez nada. Então ele falava, rapaz, reino de Deus, o que você tem que aprender a repartir. Porque se você não fizer isso, depois que você morrer, vai ter algo lá na frente. Então ele estava falando de dinheiro. Os discípulos precisavam ouvir sobre... Então esse compêndio todo que vem Jesus é para falar, olha, preste atenção. E ele fecha essa fala dele com essa história. Com essa parábola, com essa história, né? A gente sabe, né? Ele fecha isso, ó, preste atenção, uma história que eu vou contar sobre um homem que só pensou em dinheiro toda a vida dele. Olha só, interessante isso, né, Joel? A gente vê hoje, né, que o foco hoje das pessoas é dinheiro, né? É ter dinheiro, é coisa material. As mensagens da igreja hoje, a mensagem hoje que dá, vamos dizer, audiência, muito bom isso, que dá propaganda, né? É a mensagem voltada a conquistas materiais. Muito bem colocado. Né? E era esse o pecado, vamos dizer assim, que esse rico estava, né? Porque esse rico não ligava muito para as coisas espirituais. O negócio dele era viver, vamos dizer assim, viver regaladamente. Viver só na festa. Que nem o pastor estava falando aí, Jesus estava contando essa história, ou parábola, para os fariseus, né? E eu acho que era justamente o que estava acontecendo com os fariseus. Eles estavam pensando muito no dinheiro. Eles estavam querendo muito a vida física, a vida momentânea, né? A vida que nós estamos tendo agora, e não pensava na eternidade. Sim. E na eternidade existe uma consequência daquilo que você faz na vida, aqui agora, que vai ecoar para a eternidade toda. E eles não pensavam, eles estavam simplesmente pensando que vamos ter dinheiro. Segundo vem encaminhando aqui as histórias, é o que dá de pensar, né? Que eles estavam pensando justamente no dinheiro ali, momentâneo, em fazer festa, em chamar os amigos, em andar com roupas de linho fino, e o próprio pobre mendigo lá que estava sofrendo e que eles poderiam ajudar, né? Eles nem olhavam, deixavam lá para os cachorros lamber. O que não pode esquecer são essa palavra que ele falava no verso 20, havia também um certo mendigo, ele dá um nome. Em todas as parábolas ele nunca deu nome para ninguém. E aqui ele coloca, é Lázaro, né? Lázaro tem uma variação de Deus ajuda ou Deus olha para mim, essa é significado do nome. E aí ele fala uma coisa interessante, coberto de feridas, eu estou na minha NVI, tá? NA, coberto de feridas, que ficava deitado. Essa palavra parece que ficava, ele era colocado. Então dá essa impressão, olhando nessa palavra, que pegavam Lázaro e deixavam na porta lá. Nem força para ele chegar ele tinha. Então, largava lá, né? Tanto de manhã, quem sabe, aquele mesmo homem na porta de Formosa, né? Largava na porta para, quem sabe, o povo entrando e saindo, daria né? Uma esmola para ele, né? Então, fico pensando, filho, você disse um negócio interessante, né? Eu acho que abria a garagem dele, entrava aquelas BMW, né? Aquelas carroças lindas, e estava lá o cara deitado, né? E nem olhava para ele, né? É como se ele não existisse. Essa é a imagem de Jesus. Tem gente precisando de ajuda e você passa como se nem existisse, né? E aí, invisíveis, né? E aí, olha que interessante, né? Ele desejava alimentar-se das migalhas. Qual foi a parábola
antes que ele contou que tinha também alguém que desejava e ninguém dava nada. Era o filho pródigo. Isso. Olha que loucura isso aí. Uau. Então, ele usa a mesma linguagem. O filho pródigo estava longe de Deus e ele queria. Não, mas esse aqui estava do lado de Deus. E o rico não dava nada para ele. A mesma linguagem. Então, ele desejava das migalhas que caía da mesa do rico. Ou seja, eu me contentava com o prato que sobrava, né, que você come a tua comida, seu bicho, fala assim, não quero mais nada, a gente joga no lixo, né? Ou pega aquilo lá, é aquilo que ele queria. E não se esquecendo que o contexto judeu, toda vez que ele levantava o judeu, ele fazia uma oração. Você lembra dela, não? Deus, obrigado que eu não sou mulher e não sou cachorro. Uhum. Quem que veio lamber as chagas dele? Os cachorros. Os cachorros. Os cachorros é que davam um alívio para ele. Estavam ali. Aqueles cachorros sujos, aquele cachorro é que iam lá lamber a chaga. A gente não sabe se isso era bom ou mal, a gente não tem ideia, mas, quer dizer, ele estava no mais baixo padrão. Que coisa. E o rico no Big Brother, cara. E as festas acontecendo, ele lá dentro da casa, a banda ele vivia tocando. que nem teve uma figura na notícia, alguns anos atrás, que tinha um cara que era conhecido como o Rei do O Camarote. rei do camarote. Era ele. Era ele, né? Que ele Isso chegava na boate, comprava um vinho mais caro, 10 mil reais de vinho, toma, né? Era mais ou menos isso. Era então. mais ou menos isso. O mais interessante é que, como não tinha nome ele, e aí você entende melhor do que eu disso, né? Quando a Bíblia não põe nome, é porque pode ser qualquer um de nós. É. Né? Então não tem nome. Então isso tem aqui nome. pode ser eu, você, a gente não sabe, né? Então, para você, nesse contexto, você entende essa parábola como parábola ou como história mesmo? Ela foi uma parábola para as pessoas se identificarem com ela. Ela tem a função de parábola. Tá. Mas eu tenho aí uma convicção que ela aconteceu. Aconteceu mesmo. Ela foi uma história. Uma Jesus, história. por quê? O nome que ele dá. Pelo nome, né? Pelo nome que ele dá. E não se esquecer, não é Lázaro, né? Não é esse Lázaro que Lá foi que citado. ressuscitou, não. Perfeito. Mas essa palavra Tanto Lázaro... é que esse Lázaro morreu. Exatamente. E Lázaro era o nome comum também. Essa palavra Lázaro, que todos, né, que estão aqui nos acompanhando, fico pensando, tem hora, rapaz, que a gente fica irritado. Porque a gente é fiel ao Senhor, você faz aquilo que Deus quer que você faça. Aí você olha o outro cara do outro lado da esquina, que não tem nada com Deus, o cara prospera. É. Né? E você fala assim, Deus, eu estou aqui, dou meu dízimo, sou fiel, cara, e parece que as coisas não vão para frente. Né? Isso era mais ou menos Lázaro, né? Um homem que diz aqui, após a morte, o que aconteceu com ele, com certeza era um homem que ele tinha um coração em Deus. Mas ele só teve sofrimento na vida. Esse negócio é maluco. Bem maluco. Né? Quer dizer, como é que a gente explica... A conta não fecha, né? Não. Como é que você explica um homem que, quando morre, os anjos fazem um cortejo, leva ele para o céu? Ele não pregou, ele não fez milagres, nada disso. Não foi ele usado simplesmente não foi usado por Deus, não tinha rádio, não era pastor de igreja, não era, não tinha célula, não tinha nada. A única coisa que ele tinha... sofrimento. Cara, coisa. esse troço é doido, bicho. É doido demais. E aí ele morre e vai para o céu. Só que não vai para o céu, um cortejo de anjo. Né? Agora, como é que a gente liga isso para hoje? Então, isso, rapaz, eu aprendo. Primeiro, não julgue ninguém. Não julgue ninguém. E a aparência não leva ninguém para o céu. Não. É impressionante como que a gente se apega às coisas que são visíveis, né? Muito bom isso aí. Se apega às coisas, são muito bom isso, filho. Muito bom isso. Verdade. É impressionante. É verdade mesmo. Que coisa, pastor. Olha só. Aí aqui é interessante. Sendo parábola ou sendo história, a gente vê aqui Jesus descortinando o que acontece depois da morte, que sempre é uma curiosidade das pessoas em saber, embora a Bíblia ela tem textos e textos que dizem, né, o que acontece depois da morte, como é a vida pós-morte, né? Mas as pessoas ainda têm essa dúvida, muitos crentes até, muitos cristãos sinceros têm ainda dúvidas sobre isso, né? Tanto é que o pessoal fala, quem morreu nunca voltou para contar, a gente ouve essa história, né? E é interessante que Jesus, ele descortina, né?
a eternidade, né? Ele descortina, né? Então, o que ele fala aqui? Que o rico morreu, né? E ele compara, né? Enquanto Lázaro foi enterrado, esquecido, talvez até como indigente, Muito bom colocado. né? Verdade. Muito bem O colocado. rico, ele morreu com aquela Um cortejo cerimonial. pomposidade, né? Talvez que teve pessoas falando bem dele, discursos, Aquelas pessoas que são pagas para chorar no velório. né? né? As carpideiras, né? Enquanto Lázaro, morreu em terra aí, É verdade. né? E como você vê essa O que é interessante, aí você lembra o contexto judaico, né? Quando morre alguém, principalmente indigente, Aham. quando isso acontece, é muito interessante porque lá em Israel, quando a gente foi, se não me engano, acho que na sexta vez, a gente viu um cortejo judaico. Olha. Né? E assim, aquela coisa toda vai aí levando, porque eu creio, de acordo com o que a palavra está dizendo, que esse rico, ele estava preocupado, ele tinha o ensino da Bíblia. Aí você fala, por quê? Porque de longe ele fala, pai Abraão. E Abraão trata ele como filho até, né? Isso. Então, Filho, você... Então, ele sabia o que, nesse caso, a palavra foi escrita. Sim. Então, ele sabia o que tinha que fazer, mas não fez. Então, esse contexto, eu creio que ele foi enterrado de uma forma regalada. Sim. E o outro indigente foi muito interessante, que a gente viu esses dois cortejos, simplesmente você pega um caixão, joga o cara na terra, coloca 2 pedras em cima e vai embora. Ninguém. Coloca lá. Aí o outro, talvez aquela banda, aquela coisa toda, eu creio que foi isso aí. Mas o mais interessante, como você falou, é que ambos morreram. Ambos morreram. A morte para Lázaro foi o começo da sua alegria. A morte para o rico foi o começo do seu tormento. Essa é uma pergunta que a gente faz para todos, né? O que vai ser a morte para a gente? O que vai ser a morte? Se vai ser o começo de um tormento ou se vai ser o começo da sua alegria, né? Eu não sei. Né? Cada um vai ter que responder em casa. E é uma coisa interessante, porque a morte, ela, a morte é algo incomum. Embora o pessoal fala assim, né? A única certeza que o ser humano tem é a morte, tá? Só que nós não aceitamos a morte. Verdade. A gente não aceita essa questão, porque Deus colocou no nosso coração a eternidade. Perfeitamente. Né? Concordo com você. Eclesiastes, né? Perfeitamente. Diz, né? E esse sentimento de eternidade, pastorzinho José, eu não sei se você já pensou nisso. Por que um camarada, ele financia uma casa em 30 anos? Ele acha que não vai morrer, cara. Ele acha que não vai morrer. Não, eu vou pagar até a última prestação. Pega um carro, financia em 60 vezes. Não vou morrer. Pega um jovem, né? Pega um carro, uma Dutra, dá 180, 200 por hora. Ele acha que não vai morrer. É verdade. Né? Então você vê que esse sentimento de eternidade, muitas vezes, nos ilude. Porque ninguém sabe. Se tem uma coisa que Deus não revela para a gente, é quanto tempo a gente vai viver. Eu concordo. Não tem? A única pessoa que teve mais ou menos o tempo foi o rei Ezequias, né? Que Deus falou que ia dar 15 anos de vida para ele. Mais 15 anos para ele. Mas eu fico imaginando quando chegou no 14º do ano que ele morreu, o sentimento que ele teve também, né? Mas é o único, porque ninguém sabe, né? Então, assim, uma das lições que a gente pode tirar dessa parábola é que, assim, você que está buscando coisas materiais, só focando em coisas materiais, não, eu quero conquistar uma casa, eu quero ser forte, eu quero chegar no topo e não sei o que e tal, você sabe quanto tempo você tem de vida? E o que adianta também você ter todas as riquezas, sendo que no dia que você morrer, você não vai levar nada, porque o rico não levou nada. Isso é bem claro aqui. Né? O rico não levou nada. Né? O pastor já foi no Egito. Fui. Já foi nas pirâmides. Fui lá. Você sabe por que os faraós construíam uma pirâmide, né? Para guardar, né? É um túmulo grande. Porque eles acreditavam que no mundo dos mortos, os egípcios tinham esse negócio do mundo dos mortos. Então, o que eles acreditavam? Não, faraó, eu vou morrer, então no dia que eu morrer, eu vou pegar tudo que eu conquistei e vou colocar numa pirâmide
né? E vou levar todas as suas riquezas comigo. Inclusive, tinha até Faraó que fazia questão de quando ele morrer, pegar os servos dele e ser enterrado junto com eles. Vivo. Perfeitamente. Pegava e disse, eu gosto de vocês, pô, você tem que ir comigo no mundo dos mortos, né? E tem gente que está com essa síndrome de Faraó, né? Coisa, né? Conquistando, mas vão sabendo que, né? Verdade. Que vai morrer, né? Então, nessa questão, assim, pastor, o que você tem a falar sobre essa questão, assim, porque a gente vive nessa guerra entre o nosso coração, né? Entre vida material e vida espiritual, né? Como que a gente concilia isso aí, na sua visão, assim? Como que a gente... Essa é uma ótima pergunta, né? Porque sempre, não adianta a gente pensar, você tem que pensar só no espiritual, sendo que a gente tem conta para pagar, tem as nossas responsabilidades, né? Como que a gente concilia isso aí? O que eu creio que Jesus estava aqui ensinando não era a questão da riqueza. Sim. Mas você falou uma coisa interessante, né? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, que é possível a gente conviver hoje com essas riquezas. É possível, porque hoje, Saulo, se hoje você estuda numa faculdade, ou você se empenha no trabalho, você vai ser reconhecido, isso é natural. Levanta às 6 da manhã e dorme 10 da noite, você vai ser reconhecido. Isso trabalha muito que você vai ter aquilo que você precisa. Mas o problema é se o teu coração estiver só nisso. Então, o que ele está falando aqui, rapaz? Esse rico, ele só pensava nisso o tempo todo. Essa foi a ruína dele. Porque a festa, né, a viver regaladamente, né, o texto, é como se ele falasse, rapaz, não importa, é comida, é bebida, é festa, é luxo, eu não estou preocupado com aquele que está do meu lado, eu não estou preocupado em ajudar as pessoas, né? Eu não estou preocupado em dizimar, eu não estou preocupado com ofertar, eu não estou preocupado em missões, não. Eu quero apenas viver a minha vida. Aí é que está o problema. Aí que está o grande problema. Está aqui. Então, se hoje o nosso coração ficar só nisso, provavelmente a gente vai perder a noção do que é o reino de Deus, do que Deus quer para a gente, né? Ele fala, né, é mais fácil passar um camelo, né, num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? O que ele está dizendo ali, o teu coração, quanto mais dinheiro você tem que ficar preocupado com isso, né? Para que você não viva somente fazendo isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos, Saulo, você já viu isso também, homens que têm dinheiro, mas são pessoas que são generosas, sim, são pessoas que investem no reino, sim, são pessoas que estão preocupadas com o outro, sim, mas eu creio que essas pessoas vão para o céu. Como eu tenho pessoas que, né, que você conhece também, que só vivem para isso. Sim. E aí vem a morte. Aí vem a morte. O que vai acontecer, né? Então, eu creio que o Senhor está dando essa dica para a gente hoje, porque hoje nós estamos num tempo hoje que Deus deste século é mamon, é o dinheiro, né? Todo mundo, e é mentira falar que a gente não pensa em ter um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor. Isso não é pecado, mas o problema é quando eu só penso nisso e eu esqueço das outras coisas importantes que Deus tem para a vida de todos nós. Esse eu acho que é o ponto que ele está falando. Ah, entendi. Bacana, né? Aí no caso aqui, começa. Jesus revela o que tem por detrás da eternidade, né? O que está na eternidade. E tem um lugar aqui, na qual é conflito também, que é a questão do Hades, né? Hades é uma palavra grega, né? E que tem duas conotações, né? Conotação de sepultura, perfeito, né? E uma conotação também de um lugar aonde a alma dos mortos vão. Né? Essas partes mais baixas da terra, né? As partes mais baixas da terra. Tem essas duas conotações. Perfeito. Existem outras palavras também, né? No Antigo Testamento é Sheol. Sheol. Sheol também, né?
E assim, esse lugar ainda existe? Como que a gente pode entender? Porque tem gente, assim, eu já vi várias teorias, a gente ouve um monte de coisa, né, Joel? Já ouviu? Sim. Você já ouviu falar que o inferno ele tem 5 partes? Já ouviu essa teoria? Não ouvi. Legal. Não Eu ouvi isso, já legal. ouvi a teoria. Ó, tem o seio de Abraão. Aqui o seio de Abraão não é a região aqui de Abraão aqui do corpo, mas é um lugar aonde quem morre em Cristo vai, né? Vai nesse lugar, os justos do Antigo Testamento iam. A segunda parte, o abismo, e a terceira parte, o Hades. Aí tem a quarta parte, que é o Tártaro, Ok. que é onde está preso. Essa palavra tártaro está na epístola de Pedro, né? Que Pedro diz que os anjos, Esse lugar que foi reservado para eles. para eles, o Perfeito. tártaro. E tem a quinta parte. Essa quinta parte é o que está em Apocalipse, é Geena, o mais conhecido na tradução brasileira, portuguesa, Lago de Fogo, né? Então, já vi isso aí. Já vi também alguém falar que o Hades é, vamos dizer assim, é sepultura, que não tem vida após a morte, que a gente só vai ressuscitar depois que Jesus voltar. Outras teorias sobre Hades também que eu já vi, conceitos sobre Hades, né? É que esse Hades, ele é um lugar de baixo, as partes mais baixas da terra, né? E que lá todos que morrem vão para lá, né? Já vi também outros falarem que quando Cristo ressuscitou, os que estavam no seio de Abraão, reservou para algum lugar no céu. O que você acha dessas teorias assim? Mas é uma muita pergunta coisa, legal. né? Não, pergunta interessante, né? Aham. O que eu acho que a gente deve levar em conta, primeiro, é que o nosso Senhor ainda não tinha ressuscitado. Sim. Isso deve E levar em até conta não. aqui. Uhum. E aí Paulo vai falar lá na frente, ele fala assim, não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que Morre. estão dormindo. Aham. Então, a gente olha para esse verso, então parece que tem algo diferente. Então, morreu e ele está conversando com Lázaro, né? Lázaro vê ele lá. É. E aí Paulo fala, mas aqueles que morreram, eles estão dormindo. Dormindo. Então parece que tem algo que aconteceu com a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então eu olho para esse texto antes Claro, do Senhor morrer. Nessa perspectiva, né? Olhando para cá. Então, olhando Entendi. para esse tipo de perspectiva, me parece que ele está mostrando, o Senhor diz, olha, quando você morrer, tem algo depois. É isso que ele está falando. Tem algo lá. Tem algo depois. Sim. Se você não viveu uma vida que Deus tinha para você, e você usou todos os recursos que Deus deu para você de uma forma regalada, provavelmente você vai ter, após isso, um final ruim. E você que não teve recursos na vida, e você acha que eu sou amaldiçoado, eu só sofri, cara, se você mesmo passando por isso entendeu, tem algo de bom para você. Esse é o grande ensinamento da parábola. Da parábola de Lázaro. E aí a gente vai entrar agora, né? Então, olhando para essa perspectiva, né? O seio de Abraão, aí você falou, claro que não é ele deitado em Abraão, né? Mas seria alguma coisa assim, cara, descanso, Paraíso. consolo. Tudo que você passou acabou agora, né? Toda lágrima vai ser enxugada. Sim. É o que ele está dizendo, né? Então, quer dizer, depois disso vai ter um local aonde você vai ter esse conforto. Ele chama do seio de Abraão, né? E aqui ele fala do Hades, que pode ser um inferno realmente, aquilo que ele está ali falando, é lugar de tormento. Mas aqui tem um negócio interessante, rapaz. O verso 24, ele diz assim, então gritando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia, né, ela tem a ver com me livra disso. Sim. Né? E ele fala assim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque. O que ele fala aí, filho?
me refresque me molhe na água, na ponta do seu dedo e me refresque a língua. Por que ele não falou a Porque eu estou atormentado nessa chama. Por que ele não falou a boca? A língua. Por quê? Por quê? Cara, o que a gente fala tão mal dos outros? E usa o quê? A língua. Olha que loucura esse negócio, cara. Olha só. A vida regalada faz a gente falar mal das pessoas. E aí ele falou assim, escuta, pede para Lázaro pegar um copo de água, me dá para ele. Não, molha o dedo na água e põe na minha língua. Né? Você lembra de um verso lá de Isaías, onde ele viu o Senhor, eu vou morrer agora, e aí ele tira uma tenaz do altar e põe na língua. Na língua. Como se falasse, cara, tudo está aí. Aí lá na frente Tiago fala dessa língua peçonha mortal. Sim. Olha que interessante. Quer dizer, ele está dizendo para nós, olha, toma cuidado com tudo que você fala aqui, vai ter consequência lá. Olha. Ele está dando algumas dicas, né? Fala assim, olha, cuidado como você vive, cuidado como você fala. Tudo que você falar vai ter consequência, a forma como você viver vai ter consequência, e eu creio que ele está mostrando, porque ele grita. Oi? O microfone. Mais perto? Ok. Ele grita, quer dizer, ele está gritando, Pai, tem misericórdia, né? E ele não fala, Abraão, pega a água. Eu acho mais ou menos que o senhor está falando assim, cara, você lembra que você saía todo dia da sua casa, lá, né, com a sua BMW fantástica, e você olhava de lado e estava lá aquele mendigo indigente. Era mais ou menos quando você passava de carro em São Paulo, né, na Rua Aurora, e está aqueles barrigudinhos todo lá, e você fecha o vidro, cara, e você não quer falar com eles. Né? E aí quando você morre, quem que você vê lá abraçado por Abraão? Aquele cara. Aquele cara que você vê, meu, entendeu? Que você não deu bola para ele. Ele está lá e você está aqui. Quer dizer, o senhor está falando assim, olha, presta atenção na tua vida todo dia, essas pessoas que passam por você, né, que você faz com que você não enxergue essas pessoas. Tem algo depois da morte que você vai encontrar. É isso que ele está falando, cara. Meu Deus. É isso que ele está falando. Isso me assusta a gente. Verdade. Assusta a gente, cara. Isso, ler essa parábola, precisa essa história, isso tem que gerar temor na gente, cara. Tem que gerar muito temor, e é algo que, infelizmente, as pessoas não percebem, né? Verdade. As pessoas ficam só, minha vida, minha vida, minha vida, sendo que tem gente necessitada, às vezes não é nem tanto de dinheiro. Verdade, filho. Né? Concordo com você. Às vezes uma palavra de ânimo, um elogio, né? Já muda a vida da pessoa. Um abraço. Verdade. A gente está podendo dar abraço agora ultimamente, mas às vezes só o fato de você falar, olha, você consegue, né? Uma palavra de ânimo, vamos dizer assim, já muda a vida das pessoas, né? Ou se hoje, essa grande dificuldade que nós temos, né? Ninguém hoje tem mais paciência para ouvir ninguém. E aí você olha a palavra, diz que todo homem seja pronto para ouvir, né? Então hoje é raro quando você senta com alguém, um jovem, você fala assim, cara, você está mal e você quer falar, e não tem ninguém mais que ouve você, ou que empresta o teu ouvido durante 1 hora, 30 minutos, né? É muito interessante que esses vovôs e vovós que estão em casa, trancados, né, que não podem sair, por exemplo, eu estava vendo o nosso amado Vicente, né, que você conheceu, ele está 7 meses em casa. Olha só. Ele não saiu até agora, né? Ele tem 70 anos. Ele falou, ontem eu liguei para ele e falou, estou em casa. Rapaz, você liga para ele, não dá para você ficar 2 minutos, porque a pessoa quer fazer o quê? Ela quer falar. É esse tipo de atenção que ele está falando. Você sai da tua casa, tem gente em volta, né? Nós fomos chamados a ouvir essas pessoas, a dar atenção para ela. Ele está falando, escuta, Rico, você nunca deu atenção para Lázaro. Que coisa. Nunca. E agora preste atenção, eu faço questão, Rico, que você veja ele onde ele está. Olha só. Ele está lá, no seio de Abraão. E é interessante, né, pastor Joel, a preocupação que Deus tem com essas pessoas, né? Muito bom.
E me parece que esse, muitas vezes, não é o nosso foco, a nossa preocupação, né? Tem um texto que, para mim, também é um texto, assim, vamos pensar assim, a nossa realidade, é um texto assustador para a gente, que é Mateus 25, quando Jesus chega e diz, olha, vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que é preparado para todos vocês. Aí Jesus começa a falar, né? Eu tive fome e me deste de comer. Tive preso, tive sede. E aquelas pessoas vão entrar no céu e perguntam, peraí, mas quando é, Senhor, que você teve fome, teve sede, esteve nu? Quando que foi isso aí, Senhor? Porque a gente nunca viu você assim, nesse estado. Aí o Senhor Jesus fala, quando vocês fizessem isso a um dos pequeninos, né? E quem são os pequeninos? São pessoas frágeis. Perfeito. Né? São pessoas que não têm estrutura, né? Não tem uma estrutura para viver, vamos dizer assim, né? São os pobres, perfeito, né? Os órfãos, perfeito, as viúvas, né? Perfeito. A gente pega, por exemplo, esses dias eu estava lendo Ezequiel, que Deus estava falando por que destruiu Sodoma e Gomorra, né? E a gente sempre acha, é uma das causas também, né? Que a Sodoma e Gomorra está ligado à perversão sexual, né? É homossexualismo, lesbianismo, mas Deus não fala só isso. Em Ezequiel diz, né? Exatamente. Que chegou no estágio que vocês não ligavam mais para os pobres. Os pobres eram os Lázaros lá, tinha uns Lázaros lá que vocês chegaram numa prosperidade tão grande que vocês esqueceram de ajudar quem realmente precisa, né? E infelizmente, pastor, a gente vê que quando a gente vai falar dessa questão, a gente é condenado a ser esquerdista e socialista. Perfeito. Né? Não, você está com um discurso de esquerda, de direita, que não sei o que, não sei o que. Mas o que nós estamos falando aqui, irmãos, é o que Jesus está falando para a gente. Perfeito. Que Jesus sempre teve, né, pastor, essa preocupação com eles, né? Hoje, Saulo, aí Joel, só uma pergunta hoje para você. O tipo de igreja que hoje nós estamos vivendo, ela é uma igreja que ela tem só relação vertical com Deus. Isso é muito falado. O que importa sou eu e Deus. Eu e Deus. Então não preciso mais de igreja, né? Eu não preciso mais estar em comunhão. O que importa sou eu e Deus, né? E a gente não pode esquecer que a cruz ela é horizontal, mas ela é vertical. Então diz a palavra, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Aí entra a parte vertical agora. Sim. Então esse é o grande desafio. Então existe uma teologia chamada teologia da missão integral, está muito forte hoje, né? Ela é muito usada, né, de vários pastores renomados, que eles entram nessa área do homem retornar à sua dignidade de novo, né? Então ele volta, quando ele entra, ele vem para Jesus, ele tem que ter o emprego dele, ele tem que ter de novo a sua vida. Isso é verdadeiro, mas eu não posso esquecer que, acima de tudo, eu tenho que amar a Deus. Eu só vou conseguir fazer isso de uma forma que eu não me torne espírita, porque essa é a grande sacada, né? Quer dizer, eu vou oferecer às pessoas o meu abraço, a minha oferta, o meu amor, se eu amar a Deus. Porque se eu não amar a Deus e fazer isso, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu distribua todos os meus bens... Né? É só barulho. É só barulho. Então, esse tempo que nós vemos é esse tempo de extremos. O que importa sou eu com Deus. Esquece quem está do lado. É isso, João? É isso que você sente hoje com esses jovens todos? O que você sente nisso? Sim, eu realmente vejo isso. A pessoa busca muito um individualismo com Deus. Tanto o pastor estava falando aí, mas a própria palavra de Deus fala: como que você pode amar a Deus que não vê, se você não consegue amar o seu próximo? Verdade, João, né? Fala isso, perfeito. João fala isso. E como realmente que nós poderemos amar a Deus se a gente não consegue enxergar os menos favorecidos na nossa sociedade? Porque eu acho que o Evangelho de Cristo,
ele é muito voltado para isso, para os menos favorecidos. Perfeito. Que Jesus, ele fala muito das viúvas, ele fala dos órfãos. A gente vai lendo ali as cartas de Paulo e ele também enfatiza muito isso, sobre o cuidado com as viúvas, cuidado com os órfãos, cuidado com os pobres, né? Sim. E às vezes a igreja acaba, eu acho que isso que estava acontecendo naquela época também. O pessoal estava se esquecendo do próximo. O rico passava por Lázaro todo dia. Provavelmente o Lázaro estava ali na porta dele e ele passava por ele todo dia. E isso é o que acontece com a gente. Não só, não só no sentido... no sentido físico, mas também no sentido espiritual, que a gente está se regalando nas nossas festas na presença de Deus e a gente não está distribuindo a presença de Deus para os outros. É verdade. Muito bem colocado, João, é verdade, bem colocado. Entendeu? Às vezes tem pessoas querendo só ouvir, ó, Deus tem um plano na sua vida, né? Que nem você falou, só falar, ó, Deus se importa com você, você é criatura, você é criação de Deus. E a gente tem todo dia isso jogado na nossa cara, nós sabemos, nós temos essa convicção. E a gente não consegue externar isso. Não consegue externar e nem compartilhar. Verdade. Né? Compartilhar isso, né? É muito interessante isso aí, né? Aí, o que acontece aqui na parábola aqui, né? Ele, então, intercede para Abraão, né? Ele pede ajuda para Abraão, né? E Abraão diz assim, não vou molhar a sua língua, porque tem um grande abismo. Que coisa, não? Né? E há uma grande distância entre nós e vocês aqui. Aí ele faz um segundo pedido. Agora, o mais interessante, né, que esse texto é fantástico, né? O morto não volta. Não volta. Então, e o segundo pedido dele, o que é? O morto não volta, né? Senhor, então vamos fazer o seguinte, eu tenho onde eu cinco estou irmãos. aqui, você está, não tem jeito de você vir para cá. E nem eu vou para aí. Isso mesmo. Né? Depois então, que... ele está dizendo mais ou menos assim, quando você morrer, cara, o que você tem que decidir é em vida. Porque depois não tem mais jeito. Vindo depois do juízo, né? Essa palavra é dura. Os hebreus, né? Aí ele faz um segundo pedido. Muito bem. Né? Não tem como. Tá, então o Senhor faz o seguinte, deixa eu voltar para a terra. E eu tenho 5 irmãos lá que estão vivos ainda. Então deixa eu voltar e vou falar para eles, ó, toma cuidado, porque senão vocês vão acabar que nem eu. E o que Abraão fala? Então, o que é interessante é que eles têm Moisés, os profetas, aí ele está falando lá do Pentateuco. Isso, ele está falando da Bíblia, da né? Bíblia e mais profetas. Agora, aqui é uma coisa interessante, só para a gente pensar um pouco, né? Na hora que ele fala lá no começo que os fariseus eram avarentos, né? Ele está dizendo, Jesus está falando assim, olha, nem que eu ressuscite vocês vão crer em mim. Porque aqui, o que pede o rico era que ele voltasse. Que ele ressuscitasse. Sim. Então ele fala assim, não adianta. Porque nem que se você ressuscite, eles não creem na palavra. Meu pai do céu, é isso mesmo. Então ele falou assim, olha, é como se falasse, olha, eu vou ressuscitar lá na frente, eles também não vão crer em mim. Porque eles não creem na minha palavra. Olha que loucura isso, cara. Olha que loucura. Eles têm Moisés e os profetas, você quer ressuscitar e voltar, não vão adiantar. Eu vou ressuscitar e voltar, e eles também não vão acreditar em mim em cima disso. É isso que ele está dizendo. Rapaz, eu nunca tinha pensado dessa forma. E não creram mesmo, né? E não creram. Ressuscitou e eles não creram. Agora, na hora que fala, eles têm Moisés, né? Olha que interessante. Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Está falando dele. Ainda, na minha versão está, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Não se esqueça que quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, o texto diz lá em, se eu não me engano, é Mateus, né? Que alguns santos foram vistos na terra. Mesmo assim, eles não acreditaram que era o Messias. É isso que ele está falando. Olha só, Joel. Profundo, rapaz. Profundo, né? A gente nunca tinha pensado nisso. Não, também não. Sinceramente, a gente nunca pensa nisso, né? Por isso que é bom, irmãos, a gente meditar na palavra. Tá vendo, irmãos? Que gostoso. A gente pensar junto, chamar os nossos amigos pastores, para a gente pensar junto, né? E é interessante isso aí, né? Ele querendo voltar e
a descrença e a incredulidade do povo é muito grande, né, pastor? E acho que ele está dizendo assim, tudo começa com a palavra de Deus. Tudo começa com a Gênesis palavra. começou com uma palavra, e aí Hebreus fala que antes Deus falava aos nossos pais, e hoje ele fala através do Filho, né? Quer dizer, tudo começa com a palavra. Interessante, com o Salmo 138, ele fala que Deus colocou a sua palavra, esse é Isso. muitos pastor Wagner conosco, Ah, né? pastor Wagner, Deus pôs a sua palavra... Tem que ter influência dele, né? Verdade. Deus pôs a sua palavra acima do seu próprio nome, né? Acima do seu próprio Então ele está dizendo, se eles ouvissem a palavra, tudo como vocês não adianta nem ressuscitar. É como se ele colocou. Assim, a gente pode entender assim. Eles já têm a palavra. Para que você quer ressuscitar? Né? Porque se a palavra está acima do nome, Perfeito. por que você quer ressuscitar? Se eles não creem na palavra, não é no morto que ressuscitou que vai crer também, né? E hoje, Joel, né, nossos amados que estão nos ouvindo, né, esse é o desafio nosso, né? É o desafio nosso. A gente quer ver milagres, que é bom. É bom a gente ver milagres. Quando você vê os milagres, eu tenho certeza que a nossa fé ela é restaurada. A gente gosta de ver muitos testemunhos, Sim. mas ele está dizendo que você tem a palavra de Deus. Sim. Tudo começa com essa santa palavra. Se nós não valorizarmos essa palavra, a gente não vai conseguir entender essa vida maluca, diferente que Deus põe para nós fazermos. Só a palavra é capaz de fazer isso, né? Só a palavra é capaz de fazer aquele que mente, não minta mais, ele vai falar a verdade. Aquele que rouba, não vai roubar mais, agora vai trabalhar com as mãos para repartir. Olha que loucura, Efésios fala isso, para repartir aqueles que não têm. A palavra faz isso, né? E hoje, a gente olha para um culto hoje, de muitas, né, que nós temos hoje, você vê que o tempo da palavra está cada vez mais escasso. Sim. Né? Muito louvor, muito testemunho. Eu não estou aqui condenando ninguém, viu, querido? Estou só dizendo para a gente pensar sobre isso, né? E a palavra, na hora que ela vem para transformar, 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? E assim por diante, né? É duro falar isso, né, gente? É duro, é dolorido, né? Porque assim, a gente vê, né, Joel? O poder da palavra de Deus nas nossas vidas, né? Exatamente, a palavra é que traz transformação, né? Sim, a Isso, é palavra verdade. Verdade. traz um milagre, né? É. E quantas vezes nós vamos na igreja, e às vezes a gente pensa assim, nossa, minha vida está horrível, e não sei o que e tal. Aí, quando a gente vai numa igreja que prioriza a palavra, é uma coisa interessante que acontece na palavra é que ela revela o que está dentro do nosso coração. Verdade. E às vezes a gente tem a sensação, assim, nossa, mas parece Pastor que o sabe minha pregador estava vida, lá né? em casa. Né? Na igreja evangélica de Pinheiros a gente vive muito isso, né? Na Assembleia também a gente vive também. Assim, nossa, mas estava lá em casa, agora está falando aqui que você contou para ele. É bem assim, né? É bem assim mesmo. né? É um barato, né? É interessante isso aí, né? E eu acho que é isso que ele está fazendo, que ele fala, escuta, Rico, não adianta, cara. Eles têm Moisés e eles têm os profetas. Se eles não creem nem nisso, você pode voltar, eu vou ressuscitar e não vão me achar. Então tá aí, então, irmãos. A nossa pequena meditação aqui deste texto de Lucas, capítulo 16, verso 19, que é a parábola do rico e de Lázaro. Tudo isso, irmãos, é para que nós possamos refletir sobre a nossa conduta com Deus, né, Joel? Exatamente. A nossa vida com Deus, né? Então, Deus abençoe, pastor Júnior. Muito obrigado a todos, obrigado a você que está com a gente, né? Desde o começo acompanhou o Joel, esse meninão simpático, a beça, né? Gente boa de Deus aí, né? A todos aqui que estamos Eu sou ajudando. muito grato a Deus pela sua vida, né? Quando eu cheguei na Igreja Evangélica de Pinheiros, pastor Wagner me recebeu primeiro e depois teve aquele episódio, quando ele teve um infarto. Isso, exato. E eu fiquei totalmente perdido, né? Porque a gente perdeu meio que a referência. E quando eu orei no Senhor, Deus colocou no meu coração, pede ajuda para Ele, né? E eu, até hoje, e isso às vezes faz um pouco de falta para mim, as nossas conversas, né? As nossas conversas lá no gabinete. No gabinete era boa demais, né? Aquilo me curou, sabe? Aquilo me curou porque
eu estava muito machucado. Não porque os outros me machucaram, eu mesmo. O orgulho nos machuca, né, pastor? É verdade. O nosso orgulho nos machuca. E, assim, o que aconteceu, volto a tornar a falar, que esses 3 anos que eu vivi ali foram os melhores 3 anos ministerialmente, espiritualmente, falando da minha vida, né? E da minha esposa também. E se hoje eu estou aqui, estou hoje, pela graça do Senhor, pastoreando uma igreja, é porque vocês me deram essa estrutura. Né? Deus usou a Igreja Evangélica de Pinheiros para... Então, eu sou eternamente grato a vocês. Saulo, tem um texto que eu queria deixar com os irmãos, para todos aqui, um texto fantástico, Colossenses, capítulo 3, verso 16, e é um texto que falta muito hoje para nós. A gente tem muita visão, né, daquela palavra que ela vem do altar, e ela é boa, mas o texto, ela é boa e ela é necessária, mas ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos de cantos espirituais e com trezão no coração. Eu vejo que hoje as igrejas perderam isso. Verdade. O bate-papo, a conversa do gabinete, ela é uma instrução e ela é aconselhamento, ela é consolo, né? Que vem do altar, mas essa intimidade, hoje falta muito isso. Falta muito, É isso, e esse é o desafio da igreja moderna aí, pós-pandemia. Esse é o desafio. Vai ser um desafio enorme, viu? Já diga de passagem. Depois a gente volta, marca outro dia para a gente conversar sobre isso. Ok. Muito bom. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Vamos orar pelo povo? Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado por esta manhã, obrigado por esse bate-papo tão gostoso, obrigado pela vida do Joel, obrigado pela vida do Saulo, obrigado pelo amor que nos une, é o amor que vem do Senhor por nós. Mas, acima de tudo, obrigado por Jesus, aquele que morreu por nós, e a Tua palavra foi aberta para nós podermos ser santos, podermos ser separados para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Como ministro da Tua palavra, junto com Saulo, nós queremos abençoar todos que estão ouvindo através aqui da rede, a internet, na sua casa, que a Tua boa mão e a maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua casa, o leito, a despensa, a vida emocional e a vida financeira, e a maravilhosa paz do Senhor esteja com a tua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado por você estar aqui. Quero agora fazer uma rápida menção aqui dos nossos amigos e irmãos que nos ajudam, né, a fazer o programa com muito amor e carinho. Nosso primeiro patrocinador, ele tem um ministério. Ministério do Socorro. Ministério do Socorro, pastor. Alto Socorro Carlos. Olha aí, ó. Boa. Não, e é interessante que no caminhão dele, por exemplo, seu carro quebrou no meio do caminho, ele colocou tipo um adesivo na frente do caminhão, dizendo assim, só Jesus salva. Então a pessoa já fica até, nossa, Jesus salvou, né? Bom, já vai evangelizando. Já vai evangelizando. É o nosso irmão Carlos, Deus abençoe nosso irmão Carlos. Esse é o tipo de telefone que você tem que ter na sua agenda do celular, tá? O telefone é 99713-3658. 99713-3658. O nosso segundo patrocinador também tem um ministério. É o Ministério da Pregação. Só que não é a pregação da palavra, embora ele pregue muito bem. Prega muito bem. Só que é a pregação de martelo. Não, prego. Prego e martelo. Pego martelo e prego, né? É a Marcenaria Carvalho, nosso irmão querido, pastor Daniel Carvalho, planejamento de imóveis, né? Comprou uma casa, cadeira, mesa, armário, não cabe na cozinha, guarda-roupa não cabe no quarto. Está aí o nosso irmão Marcenaria Carvalho. Ótimos preços, ótimo serviço, primeiríssima qualidade. 40 anos no mercado. 40 anos no mercado. Anota aí o telefone, 988-04-2639. 988-04-2639. A nossa terceira patrocinadora também tem um ministério. É o Ministério da Saúde? Ministério da Saúde, porque a saúde começa pela boca. Pela boca. Né? A Clínica Odontológica Sorriso 10, doutora Greuza Martins. Um abraço à nossa querida
irmã, doutora Greuza, Deus abençoe a sua vida, né? Tratamento odontológico, aparelho, tudo que envolve, né, a saúde bucal, a clínica é especializada. Bem? Então, Clínica Odontológica Sorriso 10, anota o telefone. É 982-33-6609, 982-33-6609. O nosso quarto patrocinador, ele também tem um ministério. Nós até falamos sobre isso hoje, né? Restauração. Restauração, né? O Ministério da Restauração. Só que a restauração dele é de carro. Você sabia, pastor? Boa, essa não, essa é nova. Pastor Júnior, você sabia que tem diferença entre carro antigo e carro velho? Não sabia. Você não sabia? Não. O carro velho é aquele carro que a gente tem vontade de pegar, tacar fogo nele, empurrar no rio, né? Porque não anda, né? Mas não faça isso com o seu carro, né? Restaure seu carro e transforme ele em um carro antigo. Olha só. Que é aquele Opala, já viu aquele Opala? Isso é um clássico, né? Clássico. Isso é um clássico, Né? fantástico. Banco Isso. de couro, né? Ele passa na rua, todo mundo para. Posso tirar uma foto, né? É o nosso irmão rapaz. Cleiton, né? Que faz esse trabalho com muito amor e carinho. É ESG, jateamento, né? Restauração de carro e de moto também. Olha que legal. De moto também. Então tá aí o telefone, 987-08-0061, 987-08-0061. E o nosso último patrocinador, ele também tem um ministério. É o Ministério do Seguro? Do Da seguro, Segurança. né? Aqui tudo tem ministério, pastor. A gente dá ministério para todo mundo. Serviço para todo mundo, né? rapaz. É o nosso irmão, o consultor Oscar, da Multiplus Proteção Veicular. Agora eles estão numa promoção agora nesse final de ano, irmãos. Você não pode perder. Você sabe, Joel, que no final do ano o índice de roubo aumenta, né? Aumenta, roubo né? de carro, né? Caminhão, moto. Caminhão, moto. Então, o nosso irmão Oscar, né, tem um preço, está fazendo uma promoção muito boa mesmo, para que você possa colocar esse seguro. E esse seguro também envolve guincho, em todo o território nacional, né, mecânica e outros benefícios mais. Muito bom. Que legal, praticamente completo, né? Bem competitivo, viu, Joel? Bem competitivo. Se eu for comparar com as outras seguradoras, a Multiplus ela tem um preço bem em conta mesmo, né? Então, Deus abençoe o nosso irmão Amém. Oscar, né? Vai estar vindo aqui para falar um pouco sobre seguro, né? Isso, traz ele aqui. Para a gente conversar um pouco, né? Então, tá aí, o telefone dele é 99654-7756. 99654-7756. Deus abençoe os nossos irmãos queridos e patrocinadores que nos ajudam, né? A fazer esse programa aí. Sim, sábado. todo sábado estamos aqui graças à ajuda deles, né? Então Deus abençoe você, meus irmãos. E curta o meu canal, hein? Eu tenho um canal no YouTube, Joel. Tem um canal, Saulinho? Eu tenho canal. Virou youtuber. Eu virei youtuber agora também. Aí né? sim. Ministério Palavra da Cruz. O nome do canal oficial, né? E ali está todos os nossos programas, né? Esse programa vai ser postado também, porque tem gente que não tem Facebook, Sim. tem dificuldade de entrar na internet, mas o YouTube YouTube é só clicar no link que já vai. já está indo lá, né? Então, então convido você a estar se inscrevendo, compartilhando essa palavra de Deus, esses estudos, né? Maravilhosos que a gente... Só um aprendizado, rapaz. Só aprendizado. só A gente aprendizado. sai aqui sábado fortalecido, né? Então Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Um ótimo final de semana. Obrigado, Joel. Eu que agradeço, Saulinho. Foi uma bênção estar aqui. Obrigado, pastor. Honra minha, obrigado por tudo. Deus abençoe e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz.